Bom dia, pessoal. O meu nome é Marcelo Vidal. Eu sou aluno da IBRA Educacional. Eu estou fazendo um vídeo agora aqui referente ao meu curso, minha faculdade de filosofia, minha segunda faculdade. Eu estou fazendo um vídeo porque devido à pandemia, porque ainda tá em casa, né? As aulas não saíram, então a gente está fazendo em formato de vídeo aula para poder gravar e concluir o curso, né? Eu hoje vou fazer uma aula sobre mudanças climáticas, né? A ética, para os alunos analisarem a ética sobre tudo que for falado nisso. Eu fiz um resumo que está aqui na tela do meu computador. Eu vou ir dando a aula e aos poucos eu vou lendo o resumo para poder ficar mais fácil para os alunos, né? E ao longo que eu for lendo o resumo e lendo os tópicos, eu vou debatendo com os alunos até nós chegar no final com a pergunta final, que daí os alunos vão fazer. Então a descrição da atividade é: nós teremos um texto informativo, o aluno deve conhecer as ações e acordos internacionais que interferem para diminuir os danos do efeito estufa e emissão de gases tóxicos responsáveis por agravar e causar as mudanças climáticas, levando ao questionamento das novas atitudes que devemos construir para minimizar os efeitos negativos. Essa vai ser a descrição da nossa atividade. Agora eu vou junto com os alunos, eu vou ir lendo o texto, né? Que eu deixei de base, um texto base para os alunos poderem ler e nós debatemos. Mudanças climáticas, o que podemos fazer? Mudanças climáticas, como o próprio termo indica, referem-se a mudanças no clima que estão ocorrendo em todo o planeta e que apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias partes do mundo. Como, por exemplo, extinção de várias espécies, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar são apenas algumas das consequências desencadeadas pelo aumento da temperatura global. A seguir, falaremos mais a respeito das mudanças climáticas e de como podem afetar a vida dos seres humanos, entre outros organismos. Nesse primeiro parágrafo, o texto apresenta para nós realmente o que a gente vai falar e já começa a dar tópicos do que está acontecendo com o efeito estufa que está acontecendo no planeta Terra, né? Ele já dá um direcionamento ao qual a gente vai ter que mais para frente resolver. O aquecimento global nada mais é do que uma intensificação do chamado efeito estufa, né? Que está acontecendo. Esse efeito estufa, é interessante que a gente fale, ele é um efeito natural. Ele não é ocasionado pelo homem, né? Ele é um efeito natural ao qual tem que acontecer. Porque toda a energia que vem do Sol, o aquecimento que vem do Sol, existe um efeito que a Terra é um efeito chamado efeito estufa, ao qual a Terra segura um pouco de calor normal, natural, para que possa ter vida aqui, né? Então, o efeito é um efeito natural. O que está acontecendo é a aceleração é o aumento desse efeito estufa, ou seja, a Terra está segurando mais calor do que deveria segurar, tá bom? Então, sempre lembrando que o efeito estufa é um efeito natural. No caso, a sua intensificação, que é prejudicial, né? O efeito estufa acontece, né? Pois a atmosfera tem a presença de gases, como eu já disse, que ficam retidos na atmosfera. Vamos lá. Quando falamos seguimos no texto. Quando falamos em aquecimento global, estamos referindo-se a um aumento anormal de temperatura média do nosso planeta. Para se ter-se uma ideia, a temperatura média global na superfície aumentou aproximadamente menos de 1 grau, 0,74 graus Celsius, nos últimos 100 anos centígrados.
dos últimos 100 anos. E pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação do ser humano, que ao longo dos anos aumentou suas emissões de gases do efeito estufa como o gás carbono. Aqui diz também nesse texto, no nosso próximo parágrafo, que é muito importante que vocês se atentem, ó. Segundo o Greenpeace, as emissões de gases do efeito estufa aumentaram ao longo dos últimos 10 anos mais rapidamente que durante todo o período da década de 1970 a 2000. Isso significa que se controlarmos as nossas emissões de gases, se não controlarmos, enfrentaremos provavelmente consequências devastadoras, ou seja, em pouco tempo a gente emitiu muito mais que em 30 anos. Preocupados com as mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo, vários governantes e instituições traçam metas a planos de fim de evitar que as consequências sejam ainda mais graves, tá bom? Então, agora a gente começa a perceber que existem vários protocolos, várias reuniões das Nações Unidas a respeito para tentar fazer um planejamento para frear a aceleração da emissão de gases, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho desses painéis aí. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, é um órgão das Nações Unidas e tem como função fazer avaliações de informações científicas sobre as alterações climáticas. Periodicamente, o painel publica relatórios que mostram dados importantes sobre a mudanças climáticas e suas consequências. No 5º relatório de avaliação, por exemplo, o órgão deixou claro que atenção nessa parte, se medidas urgentes não forem tomadas para estabilizar as emissões de gases até 2100, tá bom? A gente pensa, nossa, 2100 nossa, falta muito, cara, falta 79 anos. Provavelmente quem nasceu hoje, quem tá nascendo a partir desse ano, do ano passado, vai pegar isso, porque a expectativa de vida está aumentando. Então, se a expectativa de vida hoje no Brasil para mulher é 77 anos, a expectativa de vida daqui a 50 anos para a mulher provavelmente vai ser aproximadamente próximo dos 100 anos. Então, essa galera que está nascendo esse ano, ano passado, tudo vai pegar isso aí. Se até 2100 não for... Se medidas urgentes não forem tomadas, até 2100 o aumento da temperatura global excederá 2 graus centígrados dos níveis pré-industriais. Esse aumento poderá ser catastrófico. É o que diz o nosso texto. Ou seja, muitas atividades no nosso dia a dia, nós vamos ter que tomar cuidado com isso, porque todos nós estamos participando. Os maiores castigados pelas mudanças climáticas serão provavelmente os países tropicais, tais como o Brasil. Segundo o relatório do IPCC, poderão ocorrer uma série de inundações em virtude da intensificação das temperaturas. E períodos... Vamos ver. Tá. De períodos longos de estiagem. Nessas duas situações, a pecuária e a agricultura poderão prejudicar, assim como a sobrevivência de diversas espécies. Vamos abrir um parênteses aqui agora, fora do resumo ali, ó. O que está acontecendo no Brasil hoje, né? Rapidamente. A área do Cerrado e Amazônica, ali, na altura do Mato Grosso, Tocantins, toda aquela parte ali de Cerrado junto com floresta amazônica, que é o início da floresta, está acontecendo um fato muito estranho. O desmatamento ali nessa região está muito acelerado. Para quê? Para poder ter áreas de plantio e pecuária, gado e um maior número de soja, né? Claro que temos diversas culturas, mas o maior é a soja. Mas o que acontece? Quando a gente se desmata lá em cima, e o que o pessoal está começando aos poucos a perceber agora aqui embaixo, é que quando tu desmata nessa região, existe uma corrente de chuva que traz as chuvas, é uma corrente quente que vem da Amazônia, que se junta com outra corrente e gera chuva aqui no sul. Como tu desmata lá em cima, essa corrente não vem, então começa a faltar chuva aqui no sul. Então, aos pouquinhos a gente está vendo que o impacto lá de cima, onde o pessoal está desmatando,
para poder plantar, botar gado em cima, está começando a faltar chuva aqui. Então isso é uma coisa muito importante para nós hoje e que a gente consegue ver aqui no dia a dia, aqui no próprio Rio Grande do Sul, aonde a gente está. Além disso, algumas regiões poderão sofrer com a grande quantidade de chuvas, o que ocasionará deslizamentos constantes e de terra e aumento das enchentes. Isso aí já acontece ao natural, né? Só que vai aumentar. Outro ponto alarmante diz respeito às áreas costeiras, que sofrerão com o aumento do nível do mar, graças ao degelo das geleiras ocasionando pelo aumento da temperatura média do planeta. Okay? A geleira vai derreter, a água vai subir do mar e vai inundar boa parte das áreas litorâneas de todos os países, né? Não é só dos tropicais, essa parte é o planeta inteiro, porque a água está em todo ele. As áreas secas do planeta, seguimos aqui no nosso texto, as áreas secas do planeta sofrerão ainda mais com a falta de água. Sendo assim, a água potável, que já é escassa em algumas regiões, poderá ser motivo de mortes e disputas políticas e até mesmo guerras. Além disso, com o aumento da seca, a ocorrência de incêndios poderá ser mais frequente, ocasionando perda de biodiversidade e ameaçando a vida da população. Ou seja, a gente vai perder muitas espécies, né? Poderão desaparecer mais espécies do que já estão desaparecendo hoje. Diante desse quadro tão assustador, não é difícil concluir que diversas espécies de plantas e animais entrarão em extinção. Fato esse que já é possível observar nos dias atuais. Além disso, a produção de alimentos poderá diminuir, uma vez que qualquer mudança climática afeta diretamente o cultivo das diversas espécies. Com isso, ocorrerá uma dificuldade de acesso à alimentação, não somente aliada à baixa produção, mas também pela possível elevação dos preços. Bom, a gente já está vendo hoje no Brasil uma elevação gigantesca dos preços da alimentação. Muita gente, dados indicam que muita gente já está começando a voltar para baixo da linha da pobreza, né? Muita gente passando fome. Então, se hoje já está desse jeito, com o aquecimento global, com a falta do alimento, vai ser muito pior, porque hoje a gente está assim pelo preço alto. Daqui uns dias a gente vai estar assim pela falta do alimento, o que é muito pior, né? Não podemos esquecermos também de que a saúde humana pode ser afetada gravemente com as alterações climáticas. Problemas tais como insolação, alergias, doenças transmitidas por mosquitos como a dengue e a malária, desnutrição e fome podem ser intensificados devido ao aumento da temperatura global. Vale salientar ainda que, segundo o IPCC, mesmo que as emissões de gases do efeito estufa diminuam, a Terra continuará sofrendo com os danos residuais e terá que aprender a lidar com o aumento gradual da temperatura, ou seja, já é uma coisa irreversível. O que pode-se hoje fazer é diminuir o dano, né? A gente pode dar uma diminuída no dano, mas não tem o que fazer, ela já é reversível. Apesar de serem inevitáveis alguns problemas relatados, a diminuição da emissão de gases de efeito estufa é necessária para que a intensidade desses problemas seja diminuída. Além disso, é fundamental que todos os países estejam juntos para tomar decisões que poderão ajudar as populações a enfrentarem todos os problemas que estão por vir. Todos os países juntos, o que ele está se referindo aqui o texto é esses diversos acordos que vêm ocorrendo, né? Então, para nós falar agora, aqui no nosso texto, fala sobre o último, que é o acordo de Paris. Rapidamente, eu quero falar quando é que isso, eu quero só deixar bem claro para vocês entenderem quando é que começa a surgir esse tipo de acordo, tá? O primeiro que começou-se a conversar, a debater sobre o assunto do clima, até então as pessoas e os cientistas achavam que era fonte inesgotável a Terra, foi em 1972, na chamada Conferência de Estocolmo, também chamada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que é por ter sido realizado na Estocolmo, na Suécia. Ali foi o ponto inicial que o pessoal começou a se dar conta que o efeito estufa e os efeitos danosos à Terra, mais para frente ali, alguém teria que pagar a conta, começaria a aparecer. Logo depois dessa conferência de Estocolmo, uma das mais importantes que nós tivemos foi a ECO 92,
que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. Ela aconteceu 20 anos após a de Estocolmo, que foi em 72, né? Teve 178 chefes de governo e de Estado, e foi marcada pelo fortalecimento da atuação de representantes da sociedade civil. Então, em 1992, a gente teve a ECO 92. Se vocês quiserem pesquisar sobre ela, é muito interessante. Uma das mais famosas também, um dos mais famosos que teve também, foi um acordo, né, chamado de protocolo, que é o Protocolo de Kyoto. Ó, ele é um acordo mundial resultante da Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Foi elaborado durante a Conferência das Partes 3. Ele foi assinado no ano de 1997 na cidade de Kyoto, no Japão. Muito interessante também. Na verdade foram 141 representantes de diversos países. Esses países juntam 55. Na verdade, assim, ó, esse protocolo de Kyoto, eles juntaram os maiores produtores de efeito estufa para poder assinar um acordo, protocolo em 1960 para diminuição de efeito estufa. Esse também é um dos mais conhecidos, que foi o de Estocolmo em 72, do Eco Rio 92, o de Kyoto em 97, e agora, por último, a gente tem o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, na verdade, ficou famoso também agora, pouco tempo atrás, pelo fato dos Estados Unidos terem se retirado com o presidente Donald Trump, né, que é um presidente de praticamente extrema direita, ser retirado do acordo, né, não quis participar, acha que não é um problema deles, né, e agora com o nosso novo presidente lá, que é o Biden, até então as informações que a gente tem é que ele vai retornar ao Acordo de Paris para tentar cumprir essas metas. Então agora eu vou seguir no texto, né, para nós ler todo mundo junto, sobre o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um documento assinado em 2015 por 195 países, ao qual os Estados Unidos, que é um dos maiores poluidores do mundo, estava incluído nele, tinha assinado, e o Trump saiu. Por 195 países, que tem como objetivo principal a tomada de medidas para lidar com as alterações climáticas. Esse acordo firma o compromisso entre os países de lutar para que o aumento da temperatura média do planeta fique abaixo de 2 graus Celsius dos níveis pré-industriais, ou seja, 2 graus a menos do que aquele nível lá atrás, que é o pré-industrial. Para garantir o sucesso do acordo, cada país participante construiu seus próprios compromissos. No caso do Brasil, por exemplo, o país comprometeu-se a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025, ou seja, de 2005 a 2025, 20 anos, ele vai ter que reduzir 37% dos gases do efeito estufa. Para garantir que essa meta seja alcançada, o país comprometeu-se ainda a aumentar a participação da bioenergia sustentável na sua matriz energética e a realizar restaurações de mais de 10 milhões de hectares de florestas. De acordo com a ONU, para que possamos limitar o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius, é essencial que o mundo transforme seus sistemas de energia, indústria, transporte, alimentos, agriculturas e silviculturas. Percebemos, portanto, que os esforços não são pequenos e que há necessidade de todas as nações abraçarem a causa a fim de garantirmos um planeta melhor para nossas futuras gerações. Então, tá aí o nosso texto base, né? Que a gente debateu ponto a ponto. E agora a gente vai para as atividades, né? De aula, que nós faremos junto. Eu darei um tempo para vocês fazerem. E depois a gente vai debater junto aqui com cada visão, com cada respostas diferentes, construindo uma resposta melhor. Serão 3 perguntas que eu gostaria que vocês respondessem, né? E eu darei um tempo para isso, tá bom? Eu vou ler as 3 perguntas aqui, ó. Primeira, como podemos contribuir para diminuir os efeitos das mudanças climáticas? Ou seja, no nosso dia a dia. Eu vou trazer para o dia a dia.
Eu não vou trazer para o nível mundial, de vocês me dizerem assim, se diminuir a poluição lá nos Estados Unidos. Não, eu quero saber no nosso dia a dia, eu quero fazer diferente. O que tu, aluno, pode fazer no teu dia a dia, ao qual tu acha que pode fazer para ajudar nisso? Claro, não é que eu não quero, me expressei mal, não é que eu não queira. Você pode colocar o que pode fazer, mas eu também gostaria. Você pode colocar o que tem que fazer lá no Brasil, no mundo, na grande indústria, pode colocar, beleza. Mas eu também gostaria que você trouxesse uma sugestão do seu dia a dia para fazer isso. Para a segunda pergunta, como as mudanças climáticas podem afetar a nossa vida? Ou seja, voltamos para o dia a dia. Como é que essas mudanças lá podem afetar o nosso dia a dia aqui? Essas mudanças climáticas mundiais afetam o nosso dia a dia. E terceira e última pergunta é: como podemos atuar a nível da comunidade para aumentar a consciência ambiental, consumo sustentável e o uso dos recursos? Como exemplo, a água. O que a gente pode atuar? De que maneira a gente pode atuar aqui na nossa cidade? Tá bom? Eu vou dar 30 minutos para vocês e depois a gente começa a debater essa aula, tá bom? Muito obrigado.